Olá, querida amiga, tudo bem com você? Espero que você esteja aproveitando de maneira intensa essa semana com esse projeto tão especial que é o Chá Virtual. O Chá de Mulheres Virtual. Diferente, né? Mas especial. E tudo está sendo preparado com muito carinho para que depois dessa semana você se sinta mais fortalecida e esteja melhor do que você já é. E os desafios, tem cumprido? Bom, eu recebi um desafio. E o desafio que eu tenho nas minhas mãos nesse momento é de conversar um pouquinho com você sobre as finanças e a saúde emocional. Fala aqui para mim, pensa um pouquinho. Quantas vezes você já perdeu o sono por um compromisso financeiro que não conseguiu quitar, por uma parcela que precisa ser cumprida, um compromisso que você assumiu e naquele momento você não dispõe de recursos? Ou quantos conflitos, quantas discussões nós vivenciamos dentro da nossa casa, com a nossa família, pela ausência do dinheiro ou pela má utilização do dinheiro? E olha, o dinheiro é uma bênção, porque os recursos representam as bênçãos que Deus derrama sobre nós. Eu não estou falando aqui do valor, do percentual do salário que você recebe ou o valor que a sua família dispõe para se manter durante o mês. Mas o valor, ele representa o cuidado de Deus por nós, as bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida, para suprir as nossas necessidades, para ajudar-nos a realizar os nossos sonhos. Mas nós temos na palavra de Deus um alerta muito claro sobre como cuidar do dinheiro. É interessante que existe uma área na psicologia chamada, um campo da psicologia chamado psicologia econômica. Esse campo da psicologia, ele lida diretamente com as emoções que estão por trás das nossas decisões financeiras. Ou seja, como que eu lido com o dinheiro, como que ele interfere nas minhas relações, como que ele interfere no meu bem-estar ao utilizar o dinheiro, o que me motiva a utilizá-lo e a má utilização, o que causa também de malefício para a minha saúde emocional. A perda do sono, do sossego, da paz de espírito, pensamentos confusos, crises, conflitos familiares. Muitos dos conflitos familiares estão relacionados à má administração desse papelzinho que parece que a gente precisa tanto, almeja tanto, e nós precisamos dele sim, mas que Deus deixou para nós gerenciarmos da melhor maneira possível. E olha, quando eu vou lá em Eclesiastes e abrindo a palavra de Deus, se você for em Eclesiastes capítulo 5, no versículo 10, e eu vou ler aqui o que Eclesiastes fala a respeito do dinheiro. Olha só o que Salomão escreveu. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta de renda. Também isso é vaidade. Em nenhum momento a palavra de Deus condena nós termos dinheiro. Condena nós termos a possibilidade de, através do dinheiro, realizar os nossos sonhos. Em nenhum momento também a Bíblia condena a riqueza. Mas a palavra de Deus deixa muito clara que o problema é o amor ao dinheiro. Mas existe um contraste, existem polos bem distintos quando a gente fala de dinheiro. É o amor ao dinheiro e a má utilização dele, que pode trazer prejuízos espirituais, emocionais, familiares. E é por isso que a gente precisa cuidar desse aspecto na nossa vida, principalmente para gerenciar bem a nossa saúde emocional. Eu estava lendo um artigo de uma revista muito importante, né, que fala de negócios, de business, dinheiro, investimento, que é a revista Exame. Um artigo que foi publicado em dezembro de 2015. E nesse artigo, a autora, ela veio trazendo 12 dicas bem práticas de como cuidar do dinheiro. Mas dessas 12 dicas, eu selecionei apenas 4
4 dicas para nós cuidarmos bem do dinheiro. Eu sei que não é a primeira vez que você está ouvindo esse assunto. Você já ouviu falar de orçamento familiar, de como poupar, de como fazer seu dinheiro render, de como gerenciar bem o dinheiro, como não entrar em dívidas. Mas eu quero trazer 4 dicas básicas para que, se você já conhece essas dicas, enfatizá-las. Se você não conhece essas dicas, conhecê-las a partir de agora, para decidir colocar em prática e ter uma vida emocional mais saudável diante desse assunto que é o assunto finanças. A primeira dica que eu encontrei nesse artigo foi essa aqui, olha. Eu fiz alguns templates aqui que eu não sou profissional, mas você vai entender a minha proposta. A primeira dica é: organize a sua vida. Eu achei interessante isso. Se nós quisermos ter uma vida financeira saudável e, consequentemente, uma vida emocional saudável também, nós precisamos organizar a nossa vida em todos os aspectos. No aspecto espiritual, no aspecto emocional, no aspecto prático, manter a nossa casa organizada, manter os guarda-roupas da nossa casa organizados, até para nós sabermos aquilo que de fato nós temos e que não precisamos mais ter. Manter a nossa despensa da nossa cozinha organizada, manter a nossa geladeira organizada para saber exatamente o que nós temos e não precisarmos consumir além do que nós temos. Eu achei interessante essa dica. Para cuidar bem da questão financeira, nós precisamos organizar a nossa vida em todos os aspectos, organizando a nossa vida, inclusive no aspecto espiritual, para entender que Deus é o doador do dinheiro. Ele é doador de todas as coisas. Ele não recrimina o fato de eu querer alcançar os meus sonhos e preciso de recursos para alcançá-los, mas entendendo que Ele é o doador disso e Ele deixou o dinheiro para que eu cuide da melhor maneira possível. E tendo essa consciência que eu sou mordoma das bênçãos de Deus, eu vou estar me colocando à disposição para cuidar dessas bênçãos da melhor maneira possível. Organizar a sua vida. Quantas vezes você olha para o seu guarda-roupa? Eu não sei se isso acontece com você, mas as mulheres são todas aí da mesma espécie.com, né? Você olha para o seu guarda-roupa, você tem ali vários cabides com peças penduradas, mas você diz que não tem roupa para sair. E aí você tem várias peças dobradas também na sua gaveta, mas você não encontra uma peça especial para aquele aniversário, para aquele encontro social. E aí, muitas vezes, você nem sabe quantas peças de roupa você tem, ou aquelas que poderiam ser doadas para beneficiar outras pessoas, ou aquelas que estão apenas com pequenos defeitos que podem ser consertadas para serem reutilizadas. Mas isso você só vai conseguir gerenciar através da organização. Essa é a primeira dica: organize a sua vida. A segunda dica é saber exatamente quais são as entradas e as saídas. Quanto que a sua família dispõe para as despesas mensais? E aí entra o antigo conceito de orçamento. Orçamento é você ter 2 colunas no seu caderninho, a coluna de entradas. Quanto que entra de dinheiro na minha casa? E quanto desse dinheiro sai? Quais são as nossas despesas? Dentro desse orçamento, você pode gerenciar a qualidade do investimento que você vai fazer com aquilo que não está voltado para as despesas. E se a sua família, o seu esposo, você, que quem sabe trabalha, tem a sua renda, não tem um orçamento, há uma grande probabilidade de você ter problemas no gerenciamento do seu dinheiro. Olha, eu vou confessar uma coisa para você. Eu não sou boa financista, não. Eu tenho dificuldades, mas eu tenho aprendido bastante com meu esposo, que é meu companheiro aí de namoro de 30 anos, casados há 25 anos. Eu tenho aprendido bastante a gerenciar o dinheiro. Até por conta de falta de paz
emocional algumas vezes, por olhar o dinheiro e dentro do orçamento perceber que as minhas despesas estavam maiores do que as minhas entradas e muitas vezes olhar o dinheiro e dizer, eu trabalhei tanto durante o mês e parece que não vai servir para nada. E a gente vem aprendendo a cada ano, a cada dia, a cada mês, a cada instante, a gerenciar melhor as bênçãos que Deus tem para nós. Eu agradeço muito a Deus pelo esposo que Ele me deu, que é um excelente financista e que tem cuidado muito bem das finanças do nosso lar. E eu tenho aprendido muito com ele a cuidar do meu dinheiro também. E nós temos conseguido realizar pequenos sonhos, gerenciando o dinheiro da melhor forma, cuidando desses pequenos detalhes. E a terceira dica, eu selecionei só 4, já estamos na penúltima dica. A terceira dica é, quando eu utilizo o meu dinheiro, eu preciso fazer a seguinte pergunta. O que eu estou investindo? É porque eu quero ou porque eu necessito? Essas duas perguntas são muito importantes quando nós vamos lidar com questões financeiras e investimentos. Quando eu vou no supermercado, aquele item que eu retiro da prateleira, é porque eu quero ou porque eu necessito desse item? Quando eu vou ao shopping ou à loja top da minha cidade, e eu passo na vitrine e eu olho os calçados em promoção, e fala a verdade, todas nós gostamos de boas promoções, não gostamos? E ali você tem uma promoção, um calçado, um sapato que você gostaria de ter adquirido alguns meses atrás, agora está com super desconto. Você tem o mesmo modelo desse sapato em casa, mas numa cor diferente. A pergunta que você faz antes de adquirir aquele sapato deveria ser essa aqui. Eu estou adquirindo esse sapato porque eu quero ou porque eu necessito? Quando eu vou fazer compras ou investimentos, eu preciso ter essa pergunta muito clara, ou seja, a resposta dessa pergunta muito clara na minha mente, para que eu não entre em dívidas desnecessárias. Eu necessito disso? Ou eu apenas estou querendo isso? Isso deve ser levado em consideração, para que o seu dinheiro ele possa ter uma efetividade na sua vida. E a última dica, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo, para cuidar bem do seu dinheiro, para que o seu dinheiro, o dinheiro que você tem à disposição para a manutenção da sua família, seja ele vindo do trabalho do seu esposo ou junto com uma renda que você tenha, eu não sei, de diversas formas, quem sabe o dinheiro entre, chegue na sua casa. Mas é essa dica aqui. Faça e crie. Para você fazer o dinheiro render na sua casa, nada melhor do que você desenvolver a criatividade. Fazer muitas vezes coisas que você pode fazer em casa e não precisa demandar dinheiro para isso. Criar em casa serviços que você não precisa pagar por estes serviços. Quem sabe deixar de consumir coisas que demandem um investimento e você possa fazer em casa. Aprender a fazer um bom pão para que os seus filhos saboreiem, consumam, a sua família. Aprender a fazer bolos gostosos, uma alimentação gostosa para que você gaste menos ali nos fast foods, nos restaurantes. Aprender a fazer um iogurte gostoso para que você não precise comprar o iogurte industrializado, que demanda muito mais dinheiro e investimento. Aprender a cuidar das suas roupas. Aprender a, quem sabe, desenvolver a habilidade de decoração para que você decore a sua casa e não precise investir tanto dinheiro para que a sua casa tenha um ambiente agradável, bonito. Quem sabe desenvolver a habilidade de produzir produtos de higiene, de limpeza em casa também.
não é? Com poucos recursos, com poucos ingredientes, para que isso não onere tanto também no orçamento da sua família. Olha, o que você puder fazer em casa, o que você puder criar em casa, isso vai colaborar para que você economize e para que você esteja também gerenciando melhor as bênçãos que Deus te deu. E eu quero finalizar com um texto bíblico que está lá em Hebreus, falando especialmente para aquela minha amiga que, quem sabe, tem enfrentado crise financeira nesse período. Eu sei que nós estamos passando por um período muito, muito complicado. Um período muito difícil para todas nós, em vários aspectos. Não só financeiros, emocionais, espirituais, familiares, mas eu quero falar para minha amiga que, quem sabe, esteja passando por dificuldades financeiras. E quem sabe aquilo que eu falei aqui é utópico para você, porque você está ainda esperando uma resposta de como vai sustentar a sua família. Quem sabe o seu esposo esteja desempregado, você esteja desempregada, e você olha para os lados e não tem visto a alternativa para suprir as necessidades da sua família. Eu quero deixar com você o que está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, ele quem? O nosso mantenedor, o nosso Deus, o nosso Pai. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Querida amiga, querida irmã, essa é a promessa de Deus para mim e para você. Apesar das crises, que são muitas e que se agigantam, mas o Senhor, Ele promete que nunca vai deixar faltar nada. Ele nunca vai nos desamparar. E se eu estou falando para você que tem vivido uma crise financeira, não só pela falta do dinheiro, mas pelo mau gerenciamento do dinheiro também, o Senhor vai te ajudar, Ele nunca vai desamparar você, a sua família. E Ele vai prover tudo aquilo que for necessário para o seu bem-estar. Bom, espero que você tenha aproveitado essas dicas. Espero que a sua semana continue muito abençoada e que você se torne uma mulher plena em todos os aspectos. O aspecto espiritual, o aspecto emocional e no aspecto financeiro também. Que Deus te abençoe. Um abraço. Tchau.